Mateus, me explica uma coisa, uma dúvida minha. Pecado. Tem pecadinho, tem pecadão, tem pecado que você está liberado, tem pecado que só na missa e com o padre confessando que vai te libertar. O que é pecado? Pecado é um dos conceitos mais importantes, mais citados, mas ele quer dizer duas coisas. A palavra pode dizer duas coisas. Primeiro, ele significa que a sua relação original com Deus, a sua relação ideal com Deus, foi cortada. E o pecado é justamente essa separação. É por isso que você precisa de religião, religar com Deus. Religião é religar? Vem de religio, significa religar. É isso que significa etimologicamente o termo. Então, o pecado, originalmente, é tanto a separação quanto as coisas que você faz que contribuem para essa separação. Então, aí, enquanto ideia é se separar de Deus, e enquanto ações são as coisas que te afastam de Deus. Então, a palavra hebraica para pecado é ratá, que é o mesmo verbo de quando um arqueiro dispara uma flecha e erra o alvo. Significa que você deveria acertar um alvo, você deveria fazer alguma coisa, mas você erra. Você acaba, não sendo bem sucedido na sua missão, digamos assim. Então, o pecado, enquanto essa separação de Deus, ou você está ligado ou você está desligado. Então não tem dimensão. Agora, as ações têm tamanho, escala. Tem as coisas que te afastam mais de Deus, tem as coisas que te afastam menos de Deus. As igrejas protestantes gostam de dizer que não existe pecadinho e pecadão, porque elas estão falando mais dessa separação. O que elas estão querendo dizer é qualquer coisinha que você faz de errado já te tira, te desconecta de Deus. E isso é verdade. Então, nesse sentido, eles estão certos. Mas a Igreja Católica também gosta de lembrar que as consequências do seu pecado, tanto no mundo, nas suas relações com as pessoas, tanto quanto na dimensão da sua separação com Deus, realmente tem uma hierarquia. A Igreja Católica categoriza os pecados, Os pecados veniais, que são os mais simples, os pecados graves, que são mais pesados, e os pecados mortais, que realmente são os mais problemáticos. Que vai cair na prova, por exemplo, os pecados capitais, os 7 pecados capitais, são alguns dos pecados mortais, a categoria mais pesada. 7 pecados capitais. Soberba, ira, inveja, gula, avareza, preguiça e luxúria. São coisas que... E todo pecado ele pode ser resumido na mesma ideia do que caracteriza esses 7 pecados capitais, que é: você tirou Deus do foco. Você colocou alguma coisa mais importante antes de Deus. Eu tinha esquecido dos 7 pecados capitais, porque isso engloba muito pecado. Porque... Porque o que são os pecados? O que é o pecado da soberba? Colocar o seu eu antes de Deus, ou com mais importância que Deus. O que é o pecado da avareza? Colocar o dinheiro mais importante que Deus. Gula, colocar a comida mais importante que Deus. Preguiça, colocar o seu estado de tranquilidade acima de Deus. Então, tudo tem a ver com você errar esse alvo, que é ter sempre em vista Deus e buscar sempre se aproximar, se religar de Deus. A Deus. Isso é o pecado. E você se limpa do pecado com o sacrifício de Jesus, porque ele permite que você seja perdoado e acesse, e com a vivência dessa relação com Deus. Então, quanto mais você se relaciona com Deus, você está religado a Deus. Você se relaciona pelo conhecimento, pelo estudo da Bíblia, pela vivência com os irmãos, com a caridade, com as suas boas ações. Isso você vive porque você voltou a colocar Deus no centro, no foco. Você religou. Religião. Você está praticando a sua religião. Aprendi mais uma.